Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o vereador Jorginho Virgílio. Jorginho, no outro bloco você explicou inicialmente a diferença entre a lei federal da ficha limpa e a lei municipal, bem clara. Agora foca um pouco mais dentro do município. O que você acha dessa repercussão? A repercussão foi muito boa, né? Como dizia o ex-deputado Paulo Vernaz, o bom parlamentar é aquele que ouve a voz das ruas, né? E foi o que a gente fez, né? As ruas querem isso, querem uma política limpa, né? Não só para os políticos, mas também para quem ocupa cargos de confiança. Então foi por isso que essa lei foi criada, ela foi muito bem elaborada, né? Teve o senhor lá como relator, né? Passou lá pela CCJ, o qual o senhor preside. Então a gente teve um cuidado de fazer muito bem elaborada essa lei. As pessoas estavam confundindo, achando que era qualquer tipo de delito, a pessoa iria ficar proibido, como um ladrão de galinha, vamos dizer assim, entre aspas, está proibido de ocupar cargo de confiança. Não é bem isso, né? A gente veio buscar aqueles crimes de maiores potencial, né? E não só crime, mas também na questão eleitoral também, né? A pessoa só fica impedida depois de condenado por um colegiado ou em última instância. A gente teve essa preocupação de que as pessoas tivessem o seu amplo direito de defesa respeitado. Jorginho, fala um pouco mais, além da lei da ficha limpa, o que você gostaria de destacar em termos de produtividade dentro do seu mandato? A audiência da Águas do Paraíba não foi tudo aquilo que a gente desejava, mas surtiu algum efeito, como por exemplo a limpeza do canal Campos Macaé. A limpeza do canal Campos Macaé, da forma que foi feita, nunca havia acontecido. Você vê que no governo passado gastaram milhões para colocar aqueles arcos, fazerem algumas obras ali e o valão continuou imundo. A gente passava ali, era aquele mau cheiro. Hoje a gente passa, a gente não sente mais aquele mau cheiro no centro da cidade. Então a limpeza do canal do Campos Macaé também é uma outra conquista que eu me sinto muito orgulhoso de ter ajudado, junto de vocês, vereadores, a realizar. O senhor também hoje preside uma comissão de relevância dentro da Câmara e eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho e qual a importância que ele tem para vocês, não só no âmbito privado, mas também no âmbito público. Eu na realidade não poderia ter uma comissão que parecesse mais comigo do que a comissão, né, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, das 25 comissões que nós temos na Casa de Leis. Porque eu convivo, né, tenho um irmão que tem síndrome de Down, que é 2 anos mais velho do que eu, convivi a minha infância com ele, minha adolescência, convivo até hoje. Ontem até teve um caso muito engraçado. Diz o nome dele aí, né? Porque ele vai ouvir o programa depois. É o Alex. Ontem foi muito engraçado que eu estava saindo para trabalhar, ele chegou para mim e falou: dinheiro para cortar o cabelo. Aí eu tirei R$20 e dei a ele para cortar o cabelo. Aí eu cheguei já à noite, já umas 9 e poucas da noite a casa, ele estava com a notinha de R$2 para me devolver o troco do corte de cabelo. Então aquilo é apaixonante, então eu faço assim o que eu gosto. Ontem mesmo teve um caso de uma agressão de um deficiente, eu na mesma hora quando soube fui à delegacia para ver o que tinha ocorrido, se a família estava precisando de alguma coisa, tenho visitado as entidades, tenho procurado dar minha parcela de contribuição, fizemos uma outra audiência pública que é inédita, nunca havia tido audiência pública para discutir a questão dos deficientes. Nós realizamos também essa audiência pública, além da Águas do Paraíba esse ano, nesse primeiro ano de mandato. Então a gente vai, durante o mandato, se empenhar muito nessa causa. Essa bandeira é a minha principal bandeira. Vereador, dentro dessa comissão tem uma análise que eu acho muito interessante que possa ser feita. O termo acessibilidade. O senhor que anda aí bastante pelo município, como que o senhor vê a acessibilidade para os portadores de deficiência, principalmente os de locomoção? Está favorável, desfavorável, por quê? Extremamente desfavorável. Aqui mesmo, na rua da sede da emissora,
que é o Centro Histórico, né? A obra do Centro Histórico, O piso tátil. o piso Vai de cara no orelhão. de cara no orelhão, no poste. Então, a acessibilidade em Campos realmente é péssima. A reclamação dos portadores de deficiência eu recebo diversas. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho muito árduo de mobilidade urbana e enquadrando essas pessoas dentro dessa mobilidade urbana para que elas possam ter uma cidade melhor para elas conviverem. Vereador, o senhor acha que hoje a composição da Câmara é composta por vereadores que representam muitas lideranças acima de si, ou existe já uma certa, vamos dizer, independência no atuar do legislador? Eu vejo hoje a Câmara bastante independente, tá? Eu vejo bastante independente. Há algum tempo atrás, a gente via alguns blocos sendo muito influenciados, né, pelos seus líderes, mas hoje eu vejo as pessoas se desgarrando e tomando as suas próprias iniciativas, tendo sendo o próprio dono do seu próprio mandato. O senhor tem líder político? O meu líder político hoje é a população, né? O meu líder político é a população. Eu tive 2 líderes políticos na minha vida só, que foi o Paulo Bernais e depois o ex-deputado Roberto Henriques. Hoje eu não tenho líder político. Meu líder político é a população. Eu faço parte de um grupo político, mas líder político não. Vereador, voltando agora um pouquinho à questão da saúde. A crise na saúde pública do município, ela é na crise propriamente dita ou também é má gestão? Repete, por favor. A secretaria, o município vive uma crise na área de saúde. E nós sabemos que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. O problema hoje na área de saúde é só financeiro da crise ou é também de má gestão? Olha, é uma pergunta para gente que faz parte da base, não é muito fácil de responder, né? Mas eu aqui só estou entrevistando. Mas como eu não me furto de responder, eu acho que as duas coisas. Eu acho que é necessário melhorar um pouco a gestão também, tá? Em alguns pontos. Inclusive, já falei isso com o próprio prefeito. Eu acho que está na hora de começar a fazer algumas mexidas em alguns pontos para que a gente possa dar uma alavancada e dar uma melhorada na saúde de Campos. Então, nós vamos fazer aquela pergunta boa, né? A princípio, eu também já ouvi falar que pode vir a acontecer umas alterações na administração, no secretariado, né? E nós não estamos aqui, temos que respeitar todos os secretários municipais, até porque temos uma boa relação com todos eles. Mas tirando a palavra nome, qual a secretaria que o senhor acha que precisa ter um pouco mais de oxigenação, independente do nome que está, se vai ser mantido ou não vai? Secretaria de Saúde, sem dúvida alguma. Qual o principal calo ali? Eu, por exemplo, às vezes converso com a secretária, diz que grande parte do tempo é tomado com demanda judicial. 10, 12, 15, 20 mandatos que às vezes tem que responder aquilo ali, impede uma ação aqui, uma outra ação ali. Mas nós sabemos que a prefeitura investe na Secretaria de Saúde mais de 30 milhões. Né? E aí? O que é importante ressaltar é que a saúde pública de Campos nunca foi boa. Verdade. Né? Isso vem de longas datas. E os investimentos foram muito mal feitos. Né? O município de Campos, na época que jorrou muito dinheiro, investiu muito mal. Para você ver que na última gestão eles pegaram mais de 1 bilhão de empréstimo e deixou o Hemocentro sem terminar, deixou o Hospital São José sem terminar, deixou o Hospital Travessão sem terminar. A própria Beira Valão, né? A própria Beira Valão. Então, foi muito mal investido. Pior, eles tiraram verba da saúde para jogar em outra pasta. Então, tirar verba da saúde não existe. Então, eu acho que precisa gerir melhor o valor que é destinado à saúde, mas precisa também mexer em algumas peças, mexer também em algumas situações que já está sendo até mexida,
né, de questão de cumprimento de horário, que a gente sabe que muita coisa acontecia de pessoas que não cumpriam horário, aquela coisa toda. É difícil que as pessoas, infelizmente, o ser humano olha muito pro eu, né? Não olha muito pelo coletivo. E quando mexe na gente, a gente logo quer gritar. Então, é um problema muito grande que o prefeito e a secretária de saúde têm enfrentado. Mas eu acho que a gente tem muita esperança que a gente vai sair dessa e vai melhorar. Perfeito. Eu vou deixar uma perguntinha aqui no ar, que a gente está chegando já quase ao final do segundo bloco. Esse ano o senhor votou, como toda a base de apoio votou, na suspensão temporária do cheque cidadão e também no Vaga Certa, né? E tivemos agora a planta genérica. Temas que a princípio são, aos olhos da população, bem desgastantes, principalmente diante da crise que nós vivemos. Esses votos, acredito que os três, não sei se houve alguma abstenção nesses três que eu estou falando não, né? Não, só o da planta genérica eu votei contrário. Então são 2 votos favoráveis e 1 voto contrário. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual a leitura que o senhor fez dessas 3 votações e se acredita que o cheque cidadão possa voltar em outra roupagem, outra leitura, mas que favoreça as pessoas necessitadas. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.